Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TVL e também através da NET BTV, através das redes sociais da Câmara de Vereadores, né? Acompanhe sempre a grade de programação da sua TVL, nós temos sempre, todas as terças e quintas-feiras, a transmissão ao vivo, a partir das 15 horas, da sessão ordinária. Acompanhe como é feita a sessão ordinária, acompanhe o trabalho do seu parlamentar aqui na cidade de Blumenau. Basta acompanhar aí a grade da sua programação da TVL. Aqui no Fala Vereador, estamos recebendo com muito carinho hoje o vereador do Partido Novo, o vereador Diego Nazato. Um prazer tê-lo conosco aqui na TV Legislativa. Imagina, Marcão, muito feliz em estar aqui com vocês e com essa audiência excepcional da TVL. Então, Diego Nazato reassumiu a Câmara de Vereadores, né, já havia sido suplente há algum tempo atrás, e com a saída aí do vereador Egídio Beckhauser, ele assume de fato a cadeira aqui no Parlamento. E no final do ano passado, então, ele reassumiu a cadeira. Como é que foi a experiência de receber essa notícia? Agora, a partir de agora, você é vereador de fato pela cidade de Blumenau e agora está aqui fazendo o seu trabalho. Então, Marcão, foi um processo bastante longo, bastante demorado. A gente percebeu que existiam inconsistências na campanha do Republicanos e nada mais justo do que apresentar essas denúncias às autoridades competentes, e foi reconhecido que houve essa fraude, e a gente simplesmente lamenta, eu falo agora em nome de todo o Partido Novo, a gente lamenta que tenha transcorrido tanto tempo entre o processo eleitoral e a definição de quem realmente era o detentor dessa vaga. Mas a gente recebeu com muita felicidade, tranquilidade, porque a gente percebe que finalmente foi feita justiça, e agora, perdidos 2 anos do nosso mandato, é o momento de trabalhar em dobro pela comunidade para fazer diferença. A gente sempre fala que, muito mais do que propor novas legislações, principalmente no âmbito do município, o vereador ele precisa fiscalizar. E o lema desse mandato vai ser Fiscaliza Já. Fiscaliza já as obras, as ações, as responsabilidades do Executivo de Blumenau. Para quem ainda não conhece, agora como vereador de fato aqui da cidade de Blumenau, quem é o Diego Nazato? Bem, eu sou um jovem movido por idealismo. Eu tenho 29 anos de idade, me filiei ao Novo em 2015, logo após o partido ter seu registro deferido por ideologia política, por acreditar no liberalismo econômico e no indivíduo como agente de mudanças. Você leu as regras e falou, me identifico com isso aqui. Exatamente. Diferente da política tradicional, que costuma cooptar filiados por conta de pessoas que já estão envolvidas no seu partido, quando me filiei ao Novo, foi por entender que aquela ali seria a plataforma mais adequada. Principalmente porque eu vi aquilo ali, esse partido que defendia, por exemplo, a privatização das empresas públicas, como um espectro de centro-direita ao qual eu me identificava. E quando me filiei não foi porque fui convidado, mas sim porque entendia a minha responsabilidade como indivíduo de legitimar as instituições que eu acredito. Então, o próprio fato de eu me lançar candidato não foi uma pretensão pessoal minha, mas sim um reconhecimento da responsabilidade que nós temos por construir a cidade que a gente quer. Então, você pegou o Partido Novo aqui em Blumenau bem no comecinho. Sim, inclusive eu sou um dos primeiros filiados de Blumenau e Santa Catarina. E de onde surgiu essa ideia? Alguém te convidou? Chegou lá, olha aqui a novidade, ou você já estava acompanhando as movimentações nacionais? Marcão, por incrível que pareça, eu sempre gostei de acompanhar política, economia e em fóruns da internet que discutiam, e inclusive discutem política e economia, fiquei sabendo que existia essa instituição chamada Partido Novo, que na verdade ainda não tinha sido homologada pelo TSE, mas que vinha com essa cartilha em favor de privatização, redução do tamanho do Estado, corte de privilégios e, principalmente, redução do escopo de atuação do Estado. Porque a gente acredita, Marcão, que quanto mais dinheiro ficar no bolso do cidadão, melhor para a nossa sociedade. E eu costumo dizer que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Muitas vezes a gente acaba se comportando como um sapo dentro da panela com o fogo aceso. A gente não percebe que o clima vai esquentando e daqui a pouco a gente morre. Então, esse governo do PT desde 2002, aumentando o escopo de atuação, interferindo na economia, ditando as regras sobre como a gente deve se comportar em sociedade, acabou fazendo com que a gente se tornasse um sapo dentro da panela. E isso culminou depois com uma crise
pesadíssima, na verdade é a maior crise que o Brasil já enfrentou, que foi o governo de Dilma Rousseff e em seguida no impeachment. Então, quando a gente se envolve com a política, é para tentar dar um sopro de esperança para essas pessoas que estão desacreditadas. Então, você começou ali em 2015, né? Hoje, em 2023, o Partido Novo aqui na cidade de Blumenau já tem aí duas cadeiras, prefeito de Joinville, tem um governador do estado de Minas Gerais, já do Partido Novo. As pessoas estão começando a conhecer o Partido Novo ou já conhecem? Eu acho que agora o Partido Novo veio para um estágio de amadurecimento que era muito necessário. São 8 anos já que o partido está à disposição da sociedade, já participou de alguns pleitos eleitorais. Em Blumenau, a gente participou já de campanha para vereador, a qual eu participei, mas também tivemos recentemente campanha no âmbito do governo do estado, com um candidato a governo daqui da nossa região, inclusive, e eu vejo que o partido amadureceu, passou por pequenos ajustes estatutários que permitem que o partido faça política de verdade, porque a gente não quer ser um clube de ideias. O Partido Novo está disposto a fazer política e tem algumas questões que estavam muito engessadas dentro do partido e eu vejo agora com muito bons olhos a capacidade de fazer uma interlocução com mais agentes políticos que compartilhem do mínimo de princípios que a gente também defende. O vereador Diego Nazato tem acompanhado muito o senhor na tribuna, os seus pronunciamentos, e o senhor tem batido muito, cobrado muito do Executivo no que diz respeito às calçadas do nosso município. Aliás, não só em termos de construção de calçadas, o senhor tem falado que aqui no centro, por exemplo, o município tem construído calçadas e não tem cobrado de ninguém, tem pago isso aí. E nos bairros, o lindeiro, o morador é que tem que pagar as calçadas. O senhor tem também trazido isso para a discussão. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas questões, essas cobranças sobre calçados aqui no município. Marcão, eu não gosto de injustiça. E eu penso que a regra que vale para um tem que valer para todos. O pau que bate em Chico não tem batido em Francisco aqui em Blumenau. Porque o regramento é calçada, responsabilidade do morador, do proprietário do terreno. E no centro, a prefeitura constrói e faz manutenção. E, inclusive, eu vejo equipes de manutenção da prefeitura passando roçadeira em cima da calçada com um capim pouquíssimo aparente. E é impossível a população não se sentir injustiçada com isso, né? E existe um regramento aqui no município que define isso. E, infelizmente, eu como vereador, eu não posso fazer uma mudança direta nessa legislação, pois eu acabaria criando uma despesa, uma obrigação executiva, e isso é inconstitucional. Então, eu tenho frisado que essa legislação precisa ser mudada e precisa ser por iniciativa do Executivo, que, no meu ponto de vista, é claro que, num primeiro momento, não vai conseguir universalizar as calçadas em perfeito estado de conservação, certo. É claro, mas nem roçada tem sido feita, Marcão. Então, se num primeiro momento a gente fizer uma reformulação dessa legislação, para que pelo menos a limpeza do espaço que seria da calçada possa ser feita nos bairros, eu tenho certeza que a população já ia se sentir muito mais atendida e acolhida pelo Executivo. O senhor tem colocado aqui muito a responsabilidade de fiscalização, que é realmente um trabalho fundamental do parlamentar, fiscalizar principalmente o Executivo. E o senhor tem feito essa fiscalização em loco, visitando as escolas aqui da cidade de Blumenau. Como é que estão essas visitas e o resultado prático disso? Então, a gente sabe que a gente tem passado por tempos difíceis quando diz respeito a investimento em centros de educação, escolas, creches, principalmente por conta do fatídico ocorrido recentemente em nossa cidade. Então, a gente vai precisar de recursos vultuosos para garantir a sensação de segurança da população. Mas, ao mesmo tempo, o que tem me chamado a atenção, Marcão, é a falta do básico. Em visita a vários centros de educação infantil do município, eu percebo que o mobiliário ele é tão pouco ofertado que as professoras, os pais dos alunos acabam levando pau velho de casa, pallet, estrutura de madeira para enjambrar prateleiras, Marcão. Então, o recurso não está chegando no mais essencial, que são as nossas crianças. Eu tenho percebido problemas de infiltração, problemas na urbanização do entorno do centro de educação da cidade e muita falta de vagas também. Tem pessoas precisando muito colocar seus filhos em creche e isso não tem sido ofertado. Eu vejo que isso é um desafio muito grande, eu acho que o prefeito Mário ele tem se esforçado nesse sentido. E eu gosto, inclusive, de compartilhar aqui com a audiência da TV
TVL, que o vereador professor Gilson, que também é um entusiasta dessa área, ele tem batido na tecla e algo que, no meu ponto de vista, faz muito sentido, de garantir que o centro de educação da cidade, isso inclusive poderia ser ampliado para outras áreas, deveria ter um cartão de orçamento. Um cartão de orçamento para que não precisasse passar por licitação cada pequeno reparo que faz na escola. Então, para trocar uma janela, para trocar uma porta, para trocar um piso, isso a direção e a APP deveria ter recurso e autonomia para não ser por meio de licitação. Eu acho que com o recurso que é aplicado hoje em manutenção, se fosse dividido igualmente entre os centros de educação da cidade, em pouco tempo, talvez 1 ou 2 anos, a gente teria uma realidade totalmente diferente. Não precisamos ficar com escola com pintura cheia de problemas e sem urbanismo no seu entorno. Essas ideias o senhor tem passado ao prefeito? Sim, certamente. Inclusive, um grande parceiro meu, que é o vereador professor Gilson, comenta isso em tribuna de maneira reiterada. Só que às vezes a gente acha que as coisas não acontecem por política, né? A gente sabe, né? Eu já conversei com outros vereadores sobre outros temas e acho que o prefeito se esforça para atender ao máximo as demandas dos vereadores, da comunidade, só que precisa ter ouvidos mais atentos àquilo que vai mudar a vida das pessoas. Transporte coletivo. O senhor tem batido muito na tribuna, tem falado muito na tribuna que o senhor está pedindo mudanças, não concorda com esse repasse que é feito pelo Executivo, porque o senhor diz que, além da passagem ser cara, o serviço ser mal colocado, né, o serviço ser mal prestado, ainda nós temos essa questão aí do repasse do Executivo às empresas do transporte coletivo, que o senhor é contra. Com relação ao transporte coletivo, o que o senhor tem repassado aí e fiscalizado? É importante a gente compartilhar com a nossa audiência quanto que é o recurso direcionado para a Blumob. A gente está falando de aproximadamente 30 milhões de reais por ano. Ao longo dos últimos anos, a Blumob já recebeu mais de 100 milhões de reais em recurso do município. 3 anos, Marcão. Agora pensa se nós pudéssemos aplicar 100 milhões de reais em obras estruturantes da nossa cidade. E eu cito a comunidade da Rua Paulo Zingel, lá na região da Tatutíba, que há muito tempo aguarda aquela obra de drenagem e pavimentação, muito importante, que muda a vida das pessoas, traz qualidade de vida. E uma obra que é só 4 milhões e meio de reais aproximadamente. Então a ordem de grandeza do subsídio à Blumob é muito grande. E quando eu falo que eu sou contra o subsídio, eu posso inclusive colocar uma vírgula. Talvez, para garantir a operação do sistema, hoje seja necessário o subsídio por conta desse contrato que foi formulado com essa obrigação do município, caso não chegue a um faturamento mínimo. Mas agora eu pergunto, quais iniciativas têm sido apresentadas pelo Executivo para diminuir esse subsídio? Não acontece. Inclusive, a própria Agir já fez uma lista, um rol de atributos que poderiam ser revistos para ver se diminuía o valor da passagem ou do volume de subsídios. E não acontece nada. E agora, voltando à prestação do serviço, por que as nossas estações de pré-embarque estão abandonadas? Por que pararam de operar? Será que é porque o município está com algum problema jurídico quanto a quem iria fazer a cobrança, a manutenção da estação? Enfim, eu acho que esse tipo de assunto não pode esperar. Eu, durante muito tempo, fui usuário do transporte coletivo. Ia para a FURB todos os dias, à noite, pegava minhas aulas, meu curso de administração, voltava para casa de noite, à época que ainda tinha alguma oferta de transporte. Hoje a gente não tem mais linhas. E eu percebo que as linhas estão sendo retiradas, a qualidade do transporte na questão dos veículos e das estações decaiu e a gente não vê nenhuma ação contundente em torno disso. Por isso que a gente cobra. Certo. O senhor é relator da Comissão de Finanças, né? Sim, relatoria da Comissão de Finanças. Relatoria essa que já fez muitos apontamentos de falta de documentos que vem do Executivo para cá. É claro que a base do governo tem feito bom trabalho em torno da aprovação dessas medidas. E eu entendo que isso é questão da política, só que eu, na posição de relator, Marcão, e é importante as pessoas entenderem isso, não estou aqui para obstruir nada. Na verdade, eu tenho uma relação muito boa com o Executivo, só que eu não posso deixar passar os apontamentos de falta de documentos que costumam vir para cá. Já fiz cobranças para alguns secretários do prefeito Mário sobre esses documentos que a gente aponta, que faltam reiteradas vezes, e acho que em breve a gente vai ter boas notícias. Acho que alguns protocolos vão ter que ser revistos e eu estou com o sentimento de que vai melhorar. Vereador, vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo? A gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando hoje com o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. É um minuto só e a gente já volta.
É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater temas importantes da nossa sociedade, falar do trabalho dos parlamentares aqui da cidade de Blumenau. Para você que não acompanhou o bloco passado, uma pena, viu? Porque trouxemos muitos assuntos hoje, conversando com o vereador do Partido Novo, o vereador Diego Nazato. Vereador, vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo. O senhor faz parte do Partido Novo. O Partido Novo, na semana passada, recebeu o governador de Minas, esteve aqui na cidade de Blumenau, é isso? O Romeu Zema? Sim, participamos de um almoço por adesão. Vários empresários, personalidades políticas aqui da nossa região prestigiaram esse evento. Um evento que corrobora com, no meu ponto de vista, aquele que pode ser o futuro candidato à presidência do Brasil. Principalmente porque Romeu Zema, ele é um personagem que veio de fora da política, um profissional, alguém que resolveu sua vida privada para se envolver com a política e não se envolveu com a política para resolver sua vida privada. E que recebeu um Estado completamente arruinado. As contas públicas de Minas Gerais estavam destruídas por gestões anteriores. Gestões essa que compartilham partidos como PT e PSDB e estavam fazendo com que os servidores recebessem seus salários de maneira parcelada. Então, o governador Zema arrumou a casa, conseguiu trazer investimento pesado da iniciativa privada de volta para o estado de Minas Gerais e tem uma aprovação excepcional. Na verdade, eu costumo dizer que quer saber se uma gestão foi bem sucedida, veja como foi resultado de uma reeleição, né? E Romeu Zema foi reeleito já no primeiro turno. E o Zema, com esses atributos que você colocou, deve-se ao empresário Romeu Zema, ao governador Romeu Zema, ou deve-se também à linha que é colocado pelo próprio Partido Novo, as regras colocadas pelo próprio Partido Novo? Eu acho que é uma combinação desses fatores, Marcão. A gente não gosta muito de personalismo dentro do partido. Então, quando alguém está disposto a fazer gestão técnica, gestão competente, o próprio governador Zema admitiu um processo de seleção da sua equipe de governo, ou seja, não teve uma simples indicação política para escolher, por exemplo, um secretário de Educação, um secretário de Segurança Pública. Esse processo que ocorreu garantiu que a gente tivesse menos intervenção política e mais intervenção técnica no governo Zema. Então, eu vejo que muitos dos problemas que o Brasil enfrenta é porque muitos dos espaços ocupados são cadeiras estritamente políticas. E aqui eu não estou querendo demonizar a política, mas eu acho que a gente precisa ter pessoas técnicas. Então, eu vejo que cada vez que você fizer uma composição de governo, você tem que priorizar uma pessoa que tem um histórico de competência naquela área, né? Então, se a gente está falando de uma pasta de educação, por exemplo, nada mais justo do que colocar nessa posição alguém que tem experiência na área de gestão de educação. E é isso que tem orientado o governo de Romeu Zema em Minas Gerais, e é isso que tem garantido tanto sucesso a ele, e também na administração do prefeito Adriano Silva em Joinville, que tem uma aprovação recorde de 92%. Me diz uma coisa, o senhor tem acompanhado o deputado Gilson Marques, inclusive estava acompanhando a tribuna esses dias, o senhor falando de um repasse de recursos ao Hospital Santo Antônio, salvo engano, na ordem de 2 milhões de reais. Como é que está esse trabalho do Gilson Marques, que está culminando em vinda de recursos? Eu acho fantástico a maneira que o deputado Gilson Marques tem adotado para destinar suas emendas parlamentares. Ele elabora, já tradicionalmente, um edital que ele batizou de sem barganha. Sem barganha porque, geralmente, Marcão, o deputado, o senador, o político que tem recursos à disposição e deve enviá-los, geralmente ele utiliza isso como uma troca de apoio. Ele acaba destinando esse recurso para alguma entidade ou algum grupo político que vá favorecê-lo nas próximas eleições.
E isso acaba sendo injusto, porque muito do recurso não vai para aquilo que seria essencial para a população. Talvez uma rua que tenha 10 moradores acabe sendo atendido primeiro do que uma rua que tenha 50 moradores, só para dar um exemplo. E o Gilson Marques, ele elabora esse edital sem barganha, onde ele coloca regras e cada entidade aqui de Santa Catarina pode aplicar seus projetos, que passam por uma comissão técnica que vai avaliar a destinação dos recursos e tem tido muito êxito. No caso desse recurso que você citou recentemente, um recurso da ordem de 2.700.000 que vão fazer jus a uma melhoria no Hospital Santo Antônio, se eu não me engano, na parte de esterilização de equipamentos que precisavam ser modernizados. E é mais uma ferramenta à disposição da população naquilo que é mais essencial, né? Então, é salutar esse tipo de iniciativa e fiquei sabendo recentemente que o deputado Matheus Cadorim, deputado estadual eleito pelo Partido Novo, tem trabalhado para construir um edital semelhante, na verdade com um incremento ainda, Marcão. Ele vai contemplar mais áreas, porque hoje o Gilson Marques ele tem delimitadas de maneira restrita algumas áreas como educação, saúde, segurança, que ele atua. E o deputado Matheus Cadorim ele vai contemplar mais áreas nesse edital, com o diferencial de que a população de Santa Catarina vai poder participar de uma votação. Olha só, a população de Santa Catarina vai votar nos projetos que ela quer que sejam contemplados com recurso de emenda parlamentar. Então, é o tipo de gestão diferente que o Partido Novo prega. Quer dizer, uma participação das pessoas diretamente Sim, então eu penso que o projeto que tiver mais votos, naturalmente tem mais apoio e é mais urgente. E por isso que é uma iniciativa bacana que eu acho que vai trazer bons frutos muito em breve. O senhor pediu soluções ao SAMAI com relação a essa falta de água. Até o senhor falava, se é cobrado porque não é fornecido, né? Como é que está essa questão, esse seu trabalho em cima do SAMAI, fiscalizando e cobrando soluções aí com relação à falta d'água que ainda existe aqui na cidade de Blumenau e muito, principalmente no verão? Marcão, eu não sou muito otimista quanto ao garantimento do fornecimento de água pelo SAMAI. Infelizmente, a gente tem escutado, no meu ponto de vista, desculpas esfarrapadas, dizendo que a turbidez da água acaba impedindo que seja ofertada água à nossa população. Em parte isso pode ser verdade, mas em Gaspar a gente sabe que a coleta de água tem sido feita da mesma forma e as pessoas têm água em suas torneiras, então eu vejo que existe um problema sério de gestão e falta de investimento do SAMAI. E pegando as informações que a gente tem disponíveis ao longo do tempo, por exemplo, o recurso do SAMAI do ano passado, foram mais de 160 milhões de reais de receitas do SAMAI. E dessas receitas, só 12 milhões foram aplicados em investimentos operacionais. Então, eu vejo isso como muito pouco para uma rede que passa por rompimento de adutoras o tempo inteiro. Então, a gente está precisando de muito mais investimento do SAMAI. Muito mais investimento que manutenção. A manutenção preventiva, no meu ponto de vista, não existe. E eu lamento, inclusive, que, por exemplo, a Prefeitura de Blumenau tem se esforçado em fazer a aplicação de reperfilagem asfáltica em várias vias importantes da cidade. E mesmo nessas vias, a gente corre o risco de ter rompimento de adutoras e redes, porque elas são antigas. Então, se não fizer um investimento externo pesado, no meu ponto de vista, a gente vai ter esse problema reiteradas vezes. Até vou refazer a pergunta, né? Mais investimento, né? E menos conserto, né? Porque é impressionante o número de consertos que é feito. Né? A vida útil da nossa rede se esgotou. E quando que a gente vai fazer a substituição dessa rede? E eu acho que a nossa tarifa, que é uma das mais caras de Santa Catarina, viu, Marcão? É uma das mais caras, ela não irá garantir os investimentos. Mesmo por reforma administrativa, não será o suficiente. Então, eu tenho medo do que se avizinha. E eu gostaria de citar o exemplo que, no meu ponto de vista, será promissor, que é o exemplo de Pomerode, que tem feito uso do Marco Legal do Saneamento, aprovado durante o governo Bolsonaro, que permite o investimento de empresas privadas na rede de coleta, distribuição e tratamento de água das nossas cidades de uma maneira bastante tranquila. Principalmente porque a gente precisa garantir a universalização do fornecimento de água e rede de esgoto até muito próximo, até 2030, se não me engano, 2030 ou 2035, que é uma diretriz que vem diretamente da Agência Nacional de Águas, governo federal, quer que os municípios superem o problema do saneamento. Blumenau não pode ficar para trás. Vereador Diego, para quem conhece já sabe, mas para quem não conhece, a partir de agora, o que pode esperar do vereador Diego aqui no Parlamento? Uma pessoa que vai seguir fazendo um mandato independente, fazendo os apontamentos que precisam ser feitos, uma pessoa que tem a responsabilidade de prezar pelo indivíduo, pelas empresas, porque a gente quer que o Estado saia das suas costas. Muito ajuda aquele que não atrapalha. Então, o peso da burocracia, o peso dos alvarás, o peso daquele que não ajuda e ainda por cima atrapalha.
Isso ocorre no Brasil inteiro e a gente quer ter uma voz ativa na Câmara de Vereadores contra esse tipo de perseguição do poder público contra o empresariado e a iniciativa privada, sem se esquecer de que eu sou um vereador do bairro e também vou fazer os apontamentos da minha comunidade, que ainda precisa de muitos investimentos e muitas melhorias. Vereador Diego Nazato, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com o senhor aí também em outras oportunidades. Com certeza, para mim vai ser sempre um privilégio estar aqui com vocês. Tá certo. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, foi o entrevistado de hoje aqui no programa Fala Vereador. O Fala fica por aqui. Voltaremos na semana que vem com outro entrevistado, com outro parlamentar aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos. Até lá.